Boa noite a todos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre dois assuntos assim específicos: culpa e auto-perdão. E uma coisa está ligada à outra. Eu trouxe esse assunto porque quando a gente fala da necessidade de agir diferente, da necessidade de criar novos hábitos, de olhar para si, de mexer nas caixinhas que ficam bagunçadas dentro de nós. Quando é falado de modo genérico, modo geral, assim, superficial, às vezes as pessoas se perguntam, mas o que eu faço? Por onde eu começo? O que exatamente eu tenho que fazer? Então eu gosto de trazer pedacinhos, sabe, desses itens que são os componentes de que a gente precisa trabalhar uma reforma íntima, para que a gente comece a prestar atenção, porque, na verdade, isso tudo é uma necessidade básica do ser humano. Independente de religião que se tenha, o nosso propósito é sempre viver melhor. Tá? Agora, o que acontece? Nós sabemos que todo o universo, toda a criação, ela é regida por leis. Tá? Na criação do mundo, foram criadas leis também. E essas leis, elas atingem a todos, sem distinção. Então, nós temos lei, que vocês já ouviram, de causa e efeito, que se pode chamar de lei do retorno. Hoje está muito em voga, quer dizer, hoje, até acho que é a questão de 20 anos para cá, a lei da atração. Ele fala, mas isso é coisa de nova era, isso é coisa de gente que quer vender livro de autoajuda. Mas o que é a lei da atração? Não é a lei do retorno? Não é a lei de causa e efeito? Não é a lei de Newton da física, ação e reação? Então, na verdade, a gente está falando da mesma coisa, só que com um nome diferente. Tá? E o que acontece? Por que eu vou falar de culpa? Muita gente carrega culpas, sabe? Culpas por atitudes próprias, culpas por atitudes alheias, culpa por coisas que foram embutidas por outros, por conceitos que foram colocados, por exigência da sociedade. Vocês já pensaram nisso? Que muitas vezes a gente se culpa por situações que não fomos nós que passamos pelo nosso crivo de razão e pelo nosso conjunto de conceitos para ver se aquilo se encaixava em alguma coisa que não seria legal fazer ou que não é certo fazer, ou até mesmo a gente nem nunca questionou. Só que como foi passado como um conceito pronto, a gente simplesmente herdou, sem questionamento. E daí começa a carregar culpas que não existem. E quando você para olhar, você fala, pera, mas não encaixa isso em mim. Isso quer dizer o quê? Do tipo, se eu não acordar cedo, então... Vamos supor assim, que eu tenho um trabalho que não exige que eu fique de pé às 7 horas da manhã, tá? Vamos supor que eu tenha um trabalho que seja meio período, ou eu trabalho na parte da tarde, então eu tenho a minha manhã livre. Mas se eu não acordar cedo, nossa, eu vou me sentir culpada, eu vou perder o dia. Então, eu me obrigo a fazer um ritmo que foi imposto para mim, que é o certo. Não que está dentro do meu relógio biológico, ou dentro da minha natureza, ou dentro do meu dia a dia, da minha rotina, ou até mesmo dentro da minha escolha. Mas eu quero só dar um exemplo, assim, para vocês entenderem como isso é tão corriqueiro e a gente não para entender. Sabe? Tinha minha sogra, ela falava assim com muito orgulho de que ela era a primeira que abria a janela de manhã. Então, era aquela obrigação de mostrar, olha, eu já acordei e estou abrindo a minha janela. Ou então eu vou lá para a rua para varrer calçada. Sabe, são obrigações que foram embutidas na gente. E quando você não consegue corresponder, você começa então a acumular culpas. E não é aquela culpa consciente que você está o tempo todo pensando nela.
Não, mas ela está embutida dentro de você. Tanto que um dia que você, de repente, se permite dormir um pouco mais, você fala, poxa, eu devia ter acordado mais cedo. Quer dizer, você conseguiu dormir um pouco mais, mas nem assim você aproveitou o bem-estar de poder dormir um pouco mais, porque logo em seguida você traz uma sensação ruim, que é a sensação de culpa. Tirando isso, tá? Isso é um tipo de culpa. Vamos falar culpa de situações reais, tá? O que acontece quando eu cometo algum ato falho e depois eu me arrependo? E aí eu carrego essa história comigo e eu carrego essa culpa. O que eu faço a partir desse momento em que há o arrependimento, tá? Eu, por um outro ângulo de visão, eu percebo que o que foi feito não foi legal. Mas e aí? O que eu faço com esse sentimento de culpa que eu carrego? Se eu não conseguir processar isso, tá? Se eu não conseguir olhar de frente e tirar a limpo essa situação através do entendimento, através da aceitação do fato, através do auto-perdão e, de repente, até mesmo de uma reconsideração, se foi isso direto com uma pessoa, tá? De repente eu errei com uma pessoa e não com um fato, com uma situação. Se eu não conseguir processar isso e eu continuar carregando essa culpa, o que vai acontecer? Eu vou atrair para mim situações de punição. Vocês percebem que, por eu me sentir culpada por algo, eu acho que eu tenho que sofrer. E esse sentimento meu, tá? Que eu acho que eu tenho que então sofrer pelo mal que eu ocasionei, ou pela má escolha que eu fiz, está impresso também. E eu estou mandando esse código, eu estou mandando essa informação para o universo o tempo todo. O universo é impessoal. Ele vai dar para nós aquilo que estamos dando, certo? Se eu emito uma vibração boa, é vibração boa que eu recolho. Não é que o universo fala, não, então agora eu vou ferrar com você, né? Você fez alguma coisa errada, peraí que eu vou punir. Não. Nós começamos, nós mesmos nos punimos. Nós abrimos uma portinha para que o que começa a acontecer? Pessoas agressivas começam a focar na gente, começa a mirar, às vezes coisas que nem tem a ver com você acaba passando por você, sabe? Pessoas que estão também em situações que mal processadas acabam cruzando o seu caminho. Tudo isso porque na lei da atração e lei do retorno, você acredita que você errou e por isso você merece uma punição. Então, gente, quantas coisas que a gente carrega sentimentos, carrega emoções, que elas podem ser trabalhadas, elas podem ser limpas, elas podem ser peneiradas, para tirar um pouco a carga que a gente carrega o tempo todo. Sabe? Porque se for pensar bem, isso é uma coisinha de nada, né? Essa questão que eu falei de horário, por exemplo. Pode ser, sei lá, qualquer atividade dentro de casa, qualquer responsabilidade colocada por outras pessoas para você, responsabilidades em família. Quer dizer, quantos assuntos, tá, que cada um vai ter no seu particular, que se você começar a fazer uma listagem daquilo que foi passado para você e que você não sente que é daquele jeito, mas você carrega essa culpa por não corresponder, vocês vão ver uma lista enorme. E isso é só uma fração muito pequena do que você carrega. Então, para que a gente consiga dar passo atrás de passo, a gente precisa ir limpando essa carga emocional negativa. Então, essa questão de que às vezes a gente acha que errou e às vezes nem errou, às vezes é coisa da nossa cabeça, né? Quantas vezes eu suponho que alguém está achando que eu errei, né? E eu já fico sofrendo por conta disso. Então, a gente precisa entender como que eu vou trabalhar isso. Me perdoando 100% e perdoando as pessoas 100%. É fácil? Não, não é fácil, porque a gente tem uma natureza muito resistente, né? Mas a gente pode aprender como fazer da melhor forma. Não quer dizer que você não vai entender a culpa de uma situação real como responsabilidade.
tá? Existe sim a culpa por algo, mas em vez de você falar eu sou culpado, você diz eu sou responsável. A partir do momento que você responde por algo que você fez, você é responsável, você assume as consequências e você assume lidar com a situação, não existe culpa. Tá? Você está assumindo todo o processo de causa e efeito. Tá? Como se diz, você está assumindo todo o BO. Tá? Então não tem o que se falar, não tem o porquê ficar se apontando dedos, uma vez que você se torna responsável. Agora, se você se torna o culpado, você vai atrair um monte de dedos para si. Vamos separar as palavras. Outra coisa, remorso e culpa. Tudo que é remorso, ressentimento, eu estou ressentindo, refazendo, tá? E o remorso também é remoer. Se eu fico o tempo todo repassando na minha cabeça uma situação desagradável, eu estou dando mais força para aquela situação. E em vez de eu me libertar daquela energia desagradável, enquanto eu estou presa ali, eu não estou vendo solução. Eu só estou assistindo o mesmo filme várias vezes. E é a mesma coisa, se a gente assiste o mesmo episódio várias vezes de uma série, por exemplo, você pode saber decore e salteado o que acontece. Ah, isso depois daquilo, é isso, sabe? E aí? Você está sabendo a história toda? Não, eu estou sabendo decore e salteado aquilo ali. Acrescentou? Não. Você perdeu seu tempo. Você podia estar agregando mais coisas. Você podia estar realizando mais coisas. E você fica ali, né? Andando em círculo e repassando a situação. Gente, é uma coisa muito natural do ser humano, quando a gente passa por uma situação desagradável, que aquilo fique na nossa cabeça por um tempo, tá? Não é que não tenha que ficar. Pode ficar, deve ficar, mas que você tenha o pensamento que você vai cuidar do assunto, tá? Outra coisa que é um termo que a gente escuta muito hoje em dia, positividade tóxica. Não sei se vocês já leram a respeito. É aquela situação de que ninguém pode ficar triste, ninguém pode ter um problema, ninguém pode chorar, ninguém pode isso, ninguém pode aquilo. Primeiro que essa situação de que ninguém pode ou você tem que, não existe. Tá? Então, assim, você tem um problema, ok, você vai viver o tempo deste problema, mas um tempo suficiente para que você possa sair dele. O que você não precisa é ficar carregando esse problema junto com todos os outros. Porque a nossa vida é contínua. A vida não vai parar para a gente ficar só olhando para aquele problema, até aquele problema ir embora sozinho. Primeiro que ele não vai sozinho, né? Enquanto na nossa mente ele estiver acontecendo, a gente está jogando os fatos, está jogando a energia, tudo para o mundo espiritual e aquilo está à nossa volta. É como se a gente ficasse imprimindo aquela historinha na nuvem que fica na nossa cabeça. E enquanto aquilo está acontecendo, a gente continua carregando esse problema. Então, assim, conforme vai passando o tempo e a gente vai conseguindo se libertar daquela imagem, a gente, mas olha, depois de 3, 4 dias eu já não penso o tempo todo, eu já estou conseguindo me libertar. Comecem a valorizar este lado. E não o lado do que, mas eu estou perdendo força naquilo que eu acho que eu tenho razão. Sabe, eu não quero perder minha história. Gente, quantas pessoas não procuram desfazer traumas, não procuram cuidar, porque senão elas acham que elas vão ficar desacreditadas, senão elas acham que o que elas sentem não tem valor, não tem peso. Mas eu não preciso carregar um trauma uma vida inteira para querer que as pessoas entendam que eu passei por aquilo. O mais saudável é que eu me liberte desse trauma. O acontecido é acontecido, ele está no passado. Então, falando de remorso, né, que o remorso é remoer, é justamente o que não se deve fazer, é ficar repassando. E o perdão e o auto-perdão é de grande inteligência emocional e espiritual, porque você rompe elos energéticos emocionais com aquela carga negativa do momento do erro, e com isso você se liberta as pessoas de você e se liberta delas. Tá? São 3 situações diferentes. Quando você está presa numa situação que envolve alguém, a cada vez que você lembra daquela situação, um sininho é tocado lá na pessoa, na ideia dela.
Se ela estiver na mesma faixa de sintonia que você, ela vai captar que alguma coisa está acontecendo. Talvez ela não saiba de onde vem, mas ela pode sentir a natureza do que está chegando nela. Se é uma sensação de tristeza, se é de raiva, se é de inconformismo, seja lá o que for, ela vai captar aquela sintonia, aquela natureza. Se ela estiver vibrando na mesma natureza, batendo nela, vai retornar para você em dobro, né? Porque ela identificou o que estava sentindo junto com você. E se a situação for de forma mais clara, onde vocês fiquem mutuamente se agredindo por pensamento ou jogando culpa um no outro, tá? E mentalizando a pessoa em si, é uma guerra, só que é uma guerra invisível para nós, mas que para o plano espiritual tem flechinha correndo para todo lado, tá? E enquanto você está ali naquela batalha pessoal, a vida está correndo, a vida está acontecendo. Então, perdoar e se perdoar permite o recomeço, permite o renascimento. Agora, quando você entra em sentimento de autoculpa, você se submete energeticamente. Para você entender a lei da atração ou lei do retorno, quando você sente culpa ou remorso, você atrai da vida todo tipo de pessoas querendo te agredir, querendo te prejudicar, porque a tua frequência é de submissão, a tua frequência é de um certo masoquismo, sabe? Aquela coisa, eu mereço sofrer, eu tenho que ficar sofrendo. É uma aceitação que as pessoas venham puni-lo porque você cometeu um erro. Não é isso que a gente quer, né? Porque assim, falar, mas eu me sinto culpada, mas eu não quero ser punido. Não, então você escolhe, tá? Que caminho que você vai. Então, mas o que eu faço se eu errei de fato? Então diz, a culpa enquanto responsabilidade é importante. E como na justiça, quando alguém é julgado por um juiz, tá? Que está ali num tribunal, o que é julgado não é o sentimento, é a responsabilidade. Então não é a característica, a personalidade, e sim o que houve, o que aconteceu. É a responsabilidade do indivíduo perante o que aconteceu, tá? Então, o fato de estar com remorsos, ter arrependido ou não ter arrependido, não é isso que está sendo julgado. O julgamento é feito com o fato acontecido. Então, aí mais uma vez, é a responsabilidade. Eu aprendendo a assumir as minhas responsabilidades, eu não tenho por que querer dedos voltados para mim. Eles não cabem. Se eu tenho consequências na lei do retorno das minhas culpas, tenho cargas negativas, obsessão espiritual, pessoas que eu prejudiquei que possam ter raiva de mim, emoções registradas de forma negativa a serem superadas. Mas não é esse sentido culpado que você vai resolver isso. Você só vai vivendo um labirinto de sofrimento por muito tempo. Às vezes até extrapola o tempo de uma encarnação. Gente, quem não, já não sabe, né? Já não soube de histórias de brigas, intrigas entre família que duram uma encarnação e até várias gerações e ficam naquele culpa daqui, culpa de lá, né? Você fez isso, você fez aquilo e tal. E realmente tem histórias que extrapolam encarnações. Então se perdoe, arregace as mangas e corrija tudo o que puder. Esse é o melhor caminho e sempre com sentimento de gratidão, eleve sua frequência. Não ache que você depende de que alguém venha lhe dizer, eu te perdoo. Este perdão, tanto a si mesmo, quanto para qualquer situação, para qualquer pessoa, ele tem que partir de você para você. Falar, mas se eu errei com alguém, eu não tenho que me retratar? Em primeiro lugar, você tem que retratar com você mesmo. Você não vai conseguir querer que o outro perdoe você se você ainda se culpa. Percebe que fica inconsistente, não vai ter identificação nisso? Tá? Uma coisa não vai casar com outra, então a energia ainda vai estar ali. Não adianta eu fazer de conta. O fazer de conta é para gente aqui que gosta de se iludir. Porque espiritualmente falando, fazer de conta não adianta de nada. Então vamos pensar uma coisa. O que eu posso fazer para trabalhar mais essa energia do perdão? O perdão, ele vai bem além de uma atitude localizada e isolada.
ele se aproxima de um exercício, é um conjunto de atitudes que vamos tomando e reavaliando, construindo novas interpretações da vida, descobrindo e escolhendo novos ângulos. O perdão integra uma série de ações internas e externas e precisa de tempo para se assentar. Então, gente, é muito difícil a gente falar, mas de coração eu já perdoei. Você teve o tempo para isso? Você trabalhou esse perdão? Realmente você consegue, assim, não ter resquício, não ter ressentimento quando você toca no assunto? Você não sente nada? O teu emocional não dá nenhum sinal de que você ainda se afeta com aquilo? Porque se ainda se afetar, esse perdão não é 100%. E assim, isso até mesmo com relação a nós mesmos, tá? Se eu fiz uma escolha e hoje eu considero pela minha vivência que foi uma escolha ruim, eu preciso encarar essa escolha com responsabilidade, mas sem ficar me culpando, sabe? Sem ficar querendo me punir por aquilo que está lá atrás, porque está lá atrás, eu não consigo mudar o que está lá atrás. Então, por que eu vou ficar presa numa situação que eu não tenho acesso? Tá? É eu pensar de forma que não é natural, porque o que é natural na lei do universo? É evolução, é você caminhar para frente, é você continuar vivendo e criando, adquirindo experiências e melhorando cada vez mais. As mágoas nos prendem ao passado e nos fazem temer o futuro, retiram o poder presente e a abertura a vivê-lo. Ocupam lugar no nosso coração fechado, tornando difícil que outras emoções e outras histórias, outras experiências de vida possam florescer. Um coração cheio assim é um coração que se aproxima da realidade só pela metade. Então vamos ficando amargos, não só pelas vivências de mágoa, mas também pelo fechamento criado que faz com que a nossa vida afetiva murche e junto com ela nosso vício, nossa alegria, nossa disposição, nosso impulso criativo. Quantas pessoas vão se tornando amarga com o passar do tempo, justamente porque carregam muitas experiências ruins? Falar, mas realmente aconteceram várias coisas na vida dessa pessoa, foi uma vida difícil, tá? Ela precisa passar esses anos daqui para frente vivendo difícil também, porque lá atrás foi difícil. Ela não pode ter uma qualidade de vida melhor. Ela não pode querer coisas melhores para a vida dela. Porque a mágoa, não adianta você carregar. Você vai carregar é aquele peso que você vai levar essa malinha para o outro lado, vai continuar carregando até o momento que você dá um basta. É uma bagagem sua. Ela não vai ficar aqui. Você vai levar junto. Então, para quê? Se é uma bagagem, é uma pedra na mala, né? Para que você vai ficar carregando pedra? E muitas pessoas, que foi o que eu falei, né, que carregam sofrimento como escudos. Muitas pessoas relutam em pensar em perdão por acreditarem que isso significaria abrir guarda a pessoas e situações que lhe fariam sofrer. Gente, pensa assim, esse é um pensamento normal de todo mundo, né? Falar, mas se eu perdoar, vai fazer de novo. Pera, se eu perdoar a atitude de alguém que eu me senti ferida, eu perdoando, eu vou estar elevando a minha frequência. Eu vou abrir espaço para que aquela pessoa faça novamente comigo o que fez? Não, porque eu elevei a minha frequência. Só se eu mudar, né? Só se eu, na verdade, deixar de querer elevar a frequência e cair de novo lá atrás na minha própria armadilha. Só que se eu continuar com a frequência elevada, aquele que me machucou não vai me encontrar mais para me machucar. Ou se ele atirar flecha em mim, eu não vou estar na frente dele. Então percebem que isso é só uma ilusão nossa de achar que, mas se eu perdoo a pessoa vai fazer de novo? Só se você permitir. Porque você já aprendeu a lição, você já percebeu qual que era a lição. Segue em vida fora, carregando suas histórias de sofrimento, como se fossem escudos. Agora ninguém me fará mal novamente, eu tenho essa história para me proteger. Quer dizer, você vai deixar de viver, vai deixar de ter experiência, vai deixar de evoluir também. Só que esse escudo é pesado demais, grande demais e impede a visão plena. Parece ser um grande espelho atrás do qual a pessoa se esconde e só vê os reflexos de si mesma com sombras do passado.
Esse escudo não só protege de situações ameaçadoras, ele acaba por impedir qualquer tipo de contato e nos isola de nossa natureza humana relacional. Mas se eu não guardar minha história de dor, ela não será reconhecida, como se um pedaço meu fosse deixado de lado, algumas pessoas podem dizer. Sim, é importante reconhecermos cada pedaço de nós, mas não precisamos carregar as dores como se fossem troféus pesados numa sacola enorme. Precisamos reconhecer nossas cicatrizes como marcas de combate, mas sem carregar peso e dor. Agora, para encerrar, eu quero propor um exercício. Eu vou falar para vocês como que é, tá? Para que vocês possam fazer de forma tranquila, quando vocês quiserem, da forma que quiserem. Tem uma dinâmica que está sendo muito divulgada, que chama Abraço da Paz. Alguém já tomou conhecimento? Tá. O Abraço da Paz é o seguinte: você vai ficar confortável, sentado, deitado, não importa, tá? Você só vai ficar confortável num ambiente em que esteja em silêncio para você se concentrar. Você vai focar no seu peito e vai imaginar uma luz forte. Imagina um abajur acendendo. Quem tem dificuldade em imaginar a luz do nada, imagina que você acendeu uma luz, um abajur, e essa luz está aqui no seu peito, tá? E você sente que essa luz, ela forma uma bola, um círculo de luz. E ela está acima de você. E a luz está lá vibrando nele, quer dizer, aquele círculo está com aquela energia dentro dele em movimento, tá? Agora você vai imaginar que daquele jeito que você está, você se vê frente a frente, você com você mesmo. Tá? Você pode estar de olho fechado, olho aberto, não importa. Só se imagina você agora, hoje, na sua frente. Você vai dizer para o outro você: eu te amo. O outro você vai dizer para o seu você: eu te amo. Você vai dizer: eu te respeito. O outro você: eu te respeito. Você vai dizer: eu te peço perdão. O outro você vai dizer: eu te perdoo. Então, o outro você diz: eu te peço perdão. E você diz: eu te perdoo. Você diz: eu te aceito como você é. E o outro você diz: eu te aceito como você é. E aí vocês vão se abraçar. Nesse momento, é você com você, vocês podem se abraçar e imaginar que realmente é você com você se abraçando. É um exercício. Conforme você pode fazendo esse exercício, vai ficando mais à vontade, realmente vai conseguindo se projetar à sua frente. Você pode, mais para frente, fazer isso com pessoas. Você pode imaginar na tua frente pai, mãe, filho, irmão, tio, quem quer que seja, que você acha que precisa colocar ali uma pitada de aceitação de ser de cada um. É uma prática que, assim, só envolve a vontade de cada um, tá? Não precisa nem falar, mas eu não vou lembrar do que falar. Fala o que o teu coração pede. A intenção é que você se dirija a você mesmo e você se perdoe e você se aceite como é. E você sinta esse abraço. Tá ok? Então, bom exercício para todo mundo.